Um programa extremamente provocativo, né? Já falei e quero repetir, esse programa ele já não é para quem já chegou na terceira idade, é só um ponto de atenção, ele é muito mais para você, jovem, que ainda tem uma vida pela frente. Nós estamos aqui provocando você a pensar na sua velhice, a se preparar para ela, para que você possa realmente chegar lá na terceira idade e ter uma vida com sombra e água fresca. Isso não significa que você vai parar de trabalhar, que você não vai ter atividade nenhuma. Não, não significa isso. Significa que você vai ter tranquilidade para poder curtir esse período, que é um período tão bacana e por isso muitas vezes chamado de melhor idade. Melhor idade, hoje em dia, difícil, né? Quando alguém fala melhor idade, a grande maioria das pessoas diz, uau, que melhor idade é um essa, título de né? consolação. Exatamente, exatamente. Mas então, queridos, é possível realmente a gente se planejar para a velhice? Não se planejar para a velhice, ou planejar a velhice? Como é possível fazer isso e quais são os aspectos que devem ser levados em conta nesse tipo de planejamento? O planejamento financeiro pode ser feito para a velhice. O banco mesmo, né? Eu trabalhei em banco e conheço bem. Eles têm lá o sistema de metas deles de vendas, mas mesmo num banco, um cliente pode ir e fazer uma simulação de previdência, quanto ele tem que juntar para ter determinado montante de recursos ou determinada renda na aposentadoria. É importante. Também precisa haver a contrapartida do cliente, da outra pessoa. Um banco oferece uma taxa, outro banco oferece outra. Um banco oferece determinado tipo de previdência. Por exemplo, o Itaú não trabalha mais com renda vitalícia. O que é renda vitalícia? Aquela renda que você recebe eternamente. O Banco do Brasil hoje trabalha com isso. Então, assim, são apenas exemplos, não quero fazer propaganda de nada aqui. Mas, por exemplo, um banco é um exemplo de como fazer um planejamento financeiro. Se alguém quiser algo mais sofisticado, aí buscar empresas de previdência privada ou então ir juntando mesmo o dinheiro ali aos poucos, ir lá no INSS, ver como é que tem que contribuir. São formas da pessoa estar planejando a aposentadoria dela. Eu falo, assim, eu digo que eu aprendo muito olhando a experiência daqueles que já passaram por isso, né? A gente estava até conversando. O que eu recomendo às pessoas? Primeiro, que cuidem da sua saúde. Porque uma das coisas que mais se gasta dinheiro hoje em dia no idoso são os remédios. Não é? O plano de saúde é caro, mas ainda é, às vezes, uma necessidade fundamental. Outra coisa são os custos medicamentosos, né? Porque realmente, quanto mais doente você fica, mais você gasta. E ninguém adoece da noite para o dia. É raro isso, né? É muito raro. O que a gente vê é que a pessoa não investe na sua saúde. Aí você vai me dizer, doutora Sandra, mas investir na saúde não implica em dinheiro? Em gastar mais dinheiro? Eu digo não. Você pode fazer a sua caminhada na rua onde você mora, numa praça. A prefeitura hoje em dia coloca aparelhos, professores de educação física para ajudarem na orientação da atividade física, não é? A feira ainda é o melhor lugar para se comprar, não é? Os produtos que a gente vai se alimentar, frutas, legumes, verduras, os nutrientes essenciais, o nosso bom feijão com arroz, não é? Cuidar da alimentação. Cuidar da uma alimentação, saudável. uma atividade física. Alguns postos da prefeitura dão uma assistência boa, né, de prevenção. E eu diria aqui, assim, eu vou dar um pitaco, tá? Vou bancar a bisbilhoteira aqui no assunto. Eu me lembro da minha avó, que a gente estava conversando, e a vovó foi uma mulher que morreu com 100 anos de idade, com uma saúde maravilhosa, e ela era da época em que não se falava muito em banco, então ela juntava dinheiro, gente, debaixo do colchão. Creiam, era assim. Então ela sempre falava o quê? Minha filha, 10% do que se ganha se economiza. Então, eu como médica, eu atuo, digamos assim, com várias camadas da sociedade, né? A gente tem desde aquela pessoa que tem recursos financeiros maravilhosos, que nunca vão precisar se preocupar porque vão ter uma excelente aposentadoria, até aquelas pessoas que têm
poucos recursos. Então, eu sei que, por exemplo, quem ganhou um salário mínimo não tem condição de estar poupando. Então, o que eu recomendaria a essas pessoas? Desenvolvam paralelamente uma atividade extra para simplesmente poupar. Por exemplo, você sabe fazer um bolo? Faça um bolo para fora. O dinheiro que entrar daquela renda, tire um tanto e coloque numa poupança. É uma coisa que rende relativamente pouco, mas se todo mês, exatamente, se aos 20 anos de idade, todo mês você colocar R$50 numa poupança, quando você tiver 60, você vai ter um recurso bom. E mais uma vez, eu penso que é sempre uma questão aí da gente, começando pela cabeça, né? Se a gente se educa a desenvolver esse hábito de poupar. Então, fala R$5, tá bom, R$5, guardei isso aqui, tá. Às vezes a moedinha, né, começa, pega lá uma garrafa, isso, né? Então joga tudo quanto é moedinha ali dentro, vai guardando, faz um cofrinho. E não só guardar, também investir. Tem uma história que fala o seguinte, os índios, né, venderam lá onde é Nova York, lá a ilha de Manhattan, diz que venderam, acho que por tabaco, enfim, venderam por muito pouco a ilha para os brancos. Só que falam que se os índios tivessem pegado o dinheiro e investido a 1% ao ano, que hoje qualquer coisa dá isso, eles poderiam hoje comprar de volta toda a ilha, né? Mesmo com os preços astronômicos que é hoje. Então, a questão dos juros, quanto mais tempo a coisa vai andando... A gente sabe, quando é contra a gente, né? Juros de cheque especial, cartão de crédito, aquela coisa astronômica. Agora, os juros, o tempo, a gente pode usar a nosso favor. Então, quanto mais tempo com os juros, as coisas, né? O dinheiro que a gente junta, ele cresce muito mais. Portanto, o que a gente está dizendo aqui é que não é utopia planejar a velhice, né? Não é. A gente tem que levar isso a sério e buscar alternativas, mesmo quando a grana é pouquinha. Exatamente. É uma questão de começar a desenvolver o hábito, E né? se planejar, Celeste, você quer ver, eu tinha uma faxineira, uma diarista que trabalhava comigo, e a gente conversava muito com relação a isso. E eu comecei a colocar na cabecinha dela que ela tinha que tirar... pelo menos uma diária por mês, no mínimo, para poupar. Você acredita que depois de 10 anos, hoje em dia ela tem 2 casas próprias na Baixada Fluminense, né? Que valem bastante. Que valem bastante. Até a Baixada hoje está bem cara. Exatamente. E ela começou depois a despertar nela aquele sentido de que ela poderia ganhar algum dinheiro a mais, fazendo exatamente isso que eu estava falando. Fazer bolinhos para fora, ela sabia fazer salgadinho. Então, na comunidade, ela fazia no final de semana e vendia. E esse dinheiro, ela passou a poupar, botar na poupança e a comprar, né? A se planejar. Então tem aí uma dica, né? De um caminho já que pode facilitar se encontrar uma forma de poupar, mesmo quando o salário fica difícil de esticar até o final do mês. Ou seja, não é só para rico. Exatamente. Né? Nem pode ser, nem pode ser, né? Porque o rico vai acabar tendo muito mais facilidade lá. Ou não, eu falei com ela antes de entrar no programa, né? Jogador de futebol. Os caras ganham num mês o que a gente leva uma vida para juntar. Aposento, 2 meses depois não tem mais dinheiro nenhum. Então não é uma questão de dinheiro, é uma questão de cabeça, educação, disciplina, de conseguir juntar os recursos. Certamente, mas para eles ficará muito mais fácil criar essa disciplina, né? Não, eu estou falando assim, porque é claro que consumo ou estilo de vida, você vai criando necessidades, né? Você vai criando necessidades. Esse é um tema bom. Exatamente. Necessidades. Você vai criando necessidades. E aí, por mais que você ganhe, não dá para pagar tudo que você estabeleceu ali. Quando a grana é muito curtinha, a gente diz, pô, mas já não dá para nada, não dá para poupar. O que eu quero dizer é que, na verdade, a questão não é essa. A questão é que é uma questão da gente se forçar. Às vezes, tá bom, eu vou fazer não sei o quê, mas que eu vou ganhar R$10 e eu vou poupar. Disciplina, porque eu vou criando um hábito. Agora, me diz uma coisa, vocês que convivem, né, e que têm essa experiência, o custo de vida do idoso, ele lá na velhice, na terceira idade, ele aumenta ou diminui? Porque todo mundo diz, né, na aposentadoria, porque o custo de vida do idoso é menor. Isso é fato? Então, eu não sei, talvez a doutora possa falar melhor que eu, mas existem alguns exemplos. Por exemplo, um pai com filhos pequenos, criando escola, tudo aquilo, ele, teoricamente, teria um custo menor que um idoso sem filhos. Existem, enfim, benefícios.
de preços para idosos, existe benefício de imposto de renda para idosos. Então, assim, é possível você ter casos de idosos que tenham custos menores do que uma pessoa mais jovem. Isso é factível. A gente pensando numa normalidade. Factível é a palavra correta, porque na realidade o que a gente vê atualmente é o seguinte: o plano de saúde do idoso é absurdamente mais caro. Né? Mas é porque geralmente também ele quer pegar um plano de saúde quando já está com idade mais avançada, não? Não, desculpa, mas é porque muda. Muda. Você vai ficando mais velho, puf, vai subir. Devia ser o contrário, mas é um dado de realidade. É um dado de realidade isso. Como eu falei, medicamentos, aí a gente tem que cuidar da saúde preventivamente, não é? Uma coisa que a gente vê hoje em dia e é uma realidade social, o mercado de trabalho não está lá muito bom, não é? Então, muitas vezes, esse idoso, o que ele recebe, ele ainda tem que agregar renda familiar, ajudar os filhos, né? Ou até mesmo quando ele pode, e eu sou muito a favor do idoso trabalhando, não é? A gente vê fora do Brasil muito isso, o idoso ele não é desvalorizado profissionalmente, o que não deveria mesmo ser, porque vamos combinar o seguinte: a experiência que uma pessoa tem de uma vida inteira de trabalho há que ser respeitada, né? Quando ele foi um bom profissional. E às vezes a pessoa... Eu atendo pessoas que às vezes dizem assim: doutora, mas o que eu vou fazer? Eu digo: olha, procure uma coisa que você tenha uma condição. Por exemplo, trabalha num escritório. Às vezes um trabalho até lúdico, né? Um trabalho lúdico, um trabalho mais leve, mas alguma coisa que te ocupe e renda alguma coisa. Porque faz bem a cabeça. Muitos hoje conseguem ter aposentadoria e trabalhar. Sim, com duas rendas. Agora, isso quando a pessoa tem um nível, digamos assim, de estudo, um nível cultural melhor, é mais fácil, porque a pessoa pode desenvolver uma consultoria, não é? Alguma coisa assim. Mas a gente tem que pensar também nessa camada da população. Eu sei o que eu vou fazer quando eu parar de trabalhar. Vou fazer jardinagem. Que delícia. Vou cuidar de plantas, vou vender flores e, quem sabe, agregada a isso, ter um brechó, não chama brechó de livros, livros que as pessoas possam... Portanto, quando eu for fazer isso, eu aviso vocês para vocês me doarem os livros velhos. Com certeza. Tá? E aí a gente vai multiplicar. E vamos comprar as flores, né? Comprar as flores. Pode vida. comprar flor e levar um livro de graça. Existe um tempo adequado para você começar a planejar financeiramente a tua aposentadoria? Sim, Que tempo é esse? Calminha, eu vou para o intervalo e também diz já quando a gente voltar do intervalo, tá bom? Vamos lá.